Fala, Prestista, tudo bem? Antes de ir para o tema, um recadinho bem rápido, tá? Você pode estar encontrando todo o material que a gente está utilizando nos nossos vídeos na descrição abaixo, tá bom? Então você vai lá abaixo, você consegue estar pegando tudo aquilo que a gente está utilizando, seja planilhas, documentos, mapa mental, qualquer coisa do tipo, tá bom? A gente já fez isso para que você tenha o único trabalho de prestar atenção nos nossos temas, tá bom? É isso, bons estudos! Escopo do projeto. Como criar um de forma clara e objetiva? A primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de escopo, né? Então a gente tem aqui uma definição bem resumida do que é escopo, tá? Você consegue estar encontrando definições em diversas literaturas diferentes, como PMBOK, você consegue também estar encontrando Prince2, tá? Mas eu deixei aqui já sintetizado para você, em suma, o que é essa questão do escopo, tá? Então, o escopo, em outras palavras, o escopo é o que deve ser feito em um projeto, o que não deve ser feito e o que será entregue no final do projeto. Então aqui ele coloca também essa questão do que não deve ser feito. Isso aqui, do que não deve ser feito, o pessoal usa o termo de não escopo, tudo bem? Então, exemplo simples, tá? Eu vou fazer uma arquitetura. E aí nessa arquitetura eu falo que vai conter somente, contemplar somente a parte da edificação, tá? E aí eu já coloco lá nessa questão que não contempla interiores. Percebeu? Então, por mais que eu coloque o interior apenas como uma questão para definição de espaços e tudo mais, eu não estou colocando projetos de interiores, macenaria, né, plano de corte, entre outras coisas. Então, eu não estou colocando isso. Então, eu já coloco como sendo não escopo. Luminotécnico, posso colocar como não escopo. Isso deixa claro o que vai ser recebido e o que não vai ser recebido. Tudo bem? Essa questão do não escopo, pessoal, só fazendo um paralelo aqui para vocês, tá? Essa questão do não escopo, onde que você consegue estar encontrando ela, tá? Geralmente num PMBOK mesmo. Se eu não me engano, ele já foi para a 7ª edição, ou está indo para a 7ª edição, alguma coisa assim. Mas você consegue estar comprando ele e está consumindo essa questão de escopo e não escopo. Então, onde mais eu posso estar conseguindo? Qualquer literatura a respeito de projeto. Então, o não escopo ele é muito importante para que não seja gerada dúvida a respeito do que não vai ser entregue, tá? E aí você pode colocar, por exemplo, o escopo e o não escopo como sendo o anexo do contrato, tá bom? Então, se você coloca o escopo e não escopo no anexo do contrato, já diminui muito essa questão da dúvida de, deveria ter sido entregue, não deveria ter sido entregue, tá? Se você já consegue objetivar, que sempre, a dica que eu dou é sempre procura objetivar ao máximo essas questões das entregas, tá bom? Voltando aqui, então, a gente também tem que entender um pouco o que seria essa questão da EAP. A gente vai trabalhar um pouco com definições e depois a gente vai indo passo a passo como que a gente desenvolve essa linha de raciocínio com base nessa pequena teoria para que a gente consiga trabalhar, tá? Então, definição, EAP. Então, a gente tem essa sigla que significa Estrutura Analítica do Projeto. E é colocado aqui também que ela é uma ferramenta importante para o gerenciamento de escopo de um projeto. Ela é a representação visual e hierárquica de todas as entregas que devem ser realizadas para contemplar o projeto. Então, perceba que aqui ele já, nesse primeiro parágrafo, aqui, ele já resume bem. E eu resumi ainda para vocês. Então, eu coloquei ali que representação visual e hierárquica. Se é hierárquica, existem coisas que podem depender das outras, coisas que estão dentro das outras. Tá? A gente vai entender disso ao longo dos próximos slides e quando eu for fazer uma apresentação para vocês usando o quadro, tá bom?
Sendo assim, eu gostaria que vocês guardassem essa questão de representação visual e hierárquica, tá? A gente vai estar fazendo isso ao longo do nosso trabalho aqui nesse tema, mas eu procurei sintetizar para vocês. Lógico, tá? Como todos os slides vão estar disponíveis para você, slides, tabelas, tudo que a gente for estar usando vai estar disponível, eu vou estar sintetizando ao máximo para tornar essa aula mais dinâmica, tá bom? Então vocês podem estar baixando isso e estar consumindo isso, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver 3 passos de como estar utilizando essa questão da decomposição do projeto, né, quebrando ele em partes menores e como está chegando na EAP. Então, você vai ver aqui uma sequência de passos lógicos, tá? Para estar trabalhando, tudo bem? Então, vamos agora a esse exemplo bem simplificado aqui. Então, eu tenho essa sequência lógica aqui que eu preciso estar sempre lembrando para eu não querer fazer de cara uma EAP. Se eu quiser fazer a EAP de cara, eu vou começar a ter uma série de perguntas que eu vou acabar tendo que voltar. Por exemplo, mas o que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que entregar? Para quem? O que ele quer? Essas perguntas, elas são respondidas no escopo. Então, você responde o escopo, decompõe o escopo, para depois fazer EAP. Tá bom? Então, você fazendo essa sequência, vai ficar muito mais simples para você. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente está olhando um processo de decomposição para se obter a EAP. Né? Então, eu tenho aqui o acréscimo da decomposição do serviço, ou seja, conforme eu vou caminhando para a direita aqui, eu estou quebrando ele em partes menores. Então, eu tinha aqui um produto, quebrei em 2 subprodutos, depois quebrei de novo. E eu posso quebrar isso em várias partes. Eu tenho um limite de quebra? Né? Não tenho. Mas existe uma questão que é qual? Eu quebro ao máximo que eu consigo fazer o controle das atividades. Não faz sentido eu quebrar em microatividades, sendo que eu não consigo gerenciar todas essas microatividades. Então eu quebro no máximo que eu consiga gerenciar, tudo bem? E uma vez quebrada e formada a EAP, eu tenho algumas formas de vê-la, tá? Eu tenho como vê-la de uma forma mais espalhada, tá? Então imagine que cada perna dessa aqui seria uma entrega. Eu tenho aqui no meio o projeto central. Eu tenho essa opção aqui mais quebrada sempre num sentido só. Eu gosto bastante desse método, tá? Então, você tem aqui o método até que eu coloquei no quadro. Eu tenho um projeto maior e eu vou quebrando em partes menores. Tenho esse outro aqui e assim vai, tá? Tem até sistema de matrizes, ou seja, tabela, tá? Então, aqui eu coloquei algumas maneiras de visualizar, tá? Então, fica para você também. Isso aqui é muito pessoal, é muito de cada um. Então, cada um tem um método. Eu conheço gente que gosta dessa questão de como se fosse um organograma, tá? Eu já, como eu falei, eu gosto desse sistema aqui porque ele tende a ser uma forma mais verticalizada, tá bom? Então, a gente vai para o quadro agora, a gente vai estar falando a respeito de tudo isso que a gente falou nos nossos slides, tá? Eu vou quebrar ali um projeto em partes menores, vou explicar alguns atributos, tá? E essa parte é bem importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Agora que a gente já tem uma noção de decomposição, quebrar em partes menores, vamos ver isso exatamente com projetos de engenharia e de arquitetura, tá? Então, vamos supor que nós tenhamos que fazer um projeto grandão aqui, ó. Tudo isso aqui é o projeto que a gente tem que fazer, tá? Vamos supor que nós tenhamos que fazer esse projeto e aí a gente vai fazer aquilo que a gente já viu na nossa teoria. Vamos decompor ele, vamos quebrar ele em partes menores. Então, todo esse projeto é a soma desses projetos. Então, eu vou ter que fazer arquitetura, vou ter que fazer estrutura, elétrica, hidráulica, interiores. Perceba que, pelo fato da arquitetura, ela em parte se resolver por si só, eu posso considerar ela como um pacote de entrega.
Então eu posso pegar isso aqui e entregar devolvendo para o meu projeto. Então isso aqui pode ser uma entrega, pacote de entrega. A mesma coisa para a estrutura. Beleza, o cara fez a estrutura, o cara fez todas as pranchas, cálculos e tudo mais, né? Entregou. Então ele se resolve por si só. A mesma coisa, né, das outras disciplinas. Então, eu posso considerar isso aqui como sendo pacotes de entrega, né, sendo um escopo. Tudo bem? Então, aí a gente chega num problema. Qual que é o problema? Para resolver esse pacote, eu tenho atividades a ser feitas, eu tenho tarefas a ser feitas. Então, eu quebro ela em atividades ou tarefas menores ainda. Ó. E aqui eu começo a falar o que eu tenho que fazer para ter o pacote de entrega que compõe o projeto maior. Quando eu faço isso para todos os meus pacotes de entrega, eu tenho aqui uma estrutura analítica de projeto muito bem resolvida. E eu quebrei isso aqui, nessas partes menores azuis aqui, em atividades ou tarefas também, tá? Então vocês podem estar encontrando essas duas nomenclaturas. Estou com dúvida se eu encontrei ou não. O que é tarefa, o que é atividade, encontrei, não encontrei. Como que eu faço para saber? Eu preciso ficar atento aos atributos dessas tarefas. Cada atividade dessa aqui, ela tem uma característica. Ela tem uma data para começar, ela tem uma data para terminar. Ela tem um recurso. O que é esse recurso? O que vai ser necessário para que ela seja concluída. Vou precisar de um estagiário, vou precisar de um projetista, vou precisar de um engenheiro estrutural, vou precisar... Perceba que as tarefas por si só não se resolvem. Eu preciso de recursos para resolver elas. Vou precisar de um computador, tá? Então, tudo isso são recursos, tá? E, por fim, eu preciso de uma ordem. Qual tarefa eu vou fazer primeiro? E se essa tarefa ela precisa que a outra esteja concluída? Essa ordenação a gente chama de precedência. Então aqui você já começa a ter uma nomenclatura um pouco mais rica, tá? Já conforme o gerenciamento de projeto. Mas perceba que tudo isso aqui que a gente está fazendo, que a gente fez aqui de maneira bem simples, é com base naquela teoria que a gente acabou de ver nos nossos slides aqui. Tudo bem? Então, é importante ficar atento com isso. É importante ficar atento aos atributos principais de cada tarefa ou atividade, tá? Então, se você tem algo que tem uma data de início, data de fim, tem algo, recursos para ser cumpridos, né? Você precisa, para cumprir, você precisa de engenheiro, de arquiteto de interiores, pessoal de luminoteca. Perceba, eu estou colocando recursos. E se eu falo que essa tarefa daqui é depois dessa, então essa daqui vem primeiro, e para essa daqui você começar, essa daqui tem que terminar, eu estou colocando uma rede de precedência. Eu estou falando, a atividade 2 só começa depois que a atividade 1 estiver concluída. Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente vai estar fazendo ao longo de várias vezes nos nossos vídeos, tá? Perceba que isso aqui é um pouco trabalhoso, então é necessário ter uma ferramenta computacional para estar conseguindo fazer isso. Tudo bem? Então, agora a gente volta para os vídeos para dar continuidade. Beleza, pessoal. Então, veja só. Eu tenho aqui o projeto, tá? Então, a gente pode chamar ele, tá? Vamos colocar ele aqui de projeto de reforma. Só para ficar bem claro mesmo, né? E nesse projeto de reforma eu estou quebrando em pacotes de entrega aqui, tá? Então eu estou colocando aqui que eu vou fazer uma análise para o projeto, vou fazer a modelagem, tá? E vou fazer a documentação. Estou partindo dessa premissa, tá? Só que o que eu quero que vocês vejam é que eu posso ter mais graus. Então, ó, eu quebrei esse aqui em mais graus, ó. Tudo bem? E quebrei de novo.
E o que eu estou fazendo? Eu estou criando decomposição. E aí fica a pergunta, né, que a gente pode estar se fazendo, né? A pergunta que provavelmente que você vai estar se fazendo é: tá, eu entendi a decomposição, só que onde que eu enxergo as atividades, né? Porque a atividade é o que você vai ter que estar fazendo ao longo do dia. Vamos ver aqui. A atividade é o menor grau. Então, quando eu não tenho mais como quebrar, decompor, logo eu tenho atividade. Então, isso aqui, ó, seria atividade. Esse daqui seria atividade. Por quê? Porque eu terminando essas, eu termino essa maior. Então, eu tenho uma hierarquia, aquilo que foi falado, né? Quando eu termino essas três, por exemplo, eu termino essa daqui, ó. Então, ao finalizar essas daqui, ó, essa e essa, eu vou estar finalizando essa. E é a mesma coisa, então eu venho do menor para o maior, né? Então, conforme eu vou fazendo a somatória dos menores, né? Esse, soma esse. Aí, se eu já fiz esse, soma esse. E assim vai. Então, eu venho do menor para o maior. Então, isso aqui me dá uma noção até mesmo de percentual concluído, né, do projeto. Isso quando eu falo uma questão quantitativa, né? Então, eu tenho atividades que eu posso estar chamando de atividades filho, que é o que eu faço, e atividade pai, que é a somatória dos filhos, tá bom? Essa eu acho que é a nomenclatura mais simples que a gente pode estar usando para facilitar o entendimento, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora o projeto só para vocês verem qual que foi a lógica, tá, seguida aqui, tudo bem? Então, veja que eu tenho aqui uma série de atividades, ó, tudo atividade, aí eu venho para cá, ó, atividade, não tem mais como vir para a direita, logo é esse, atividade, aí aqui eu venho para cá, ó. Então, tem uma lista de atividade. Os que são maiores são os pais. Pais são pacotes de entrega, tá bom? Então, não, assim, isso aqui demanda uma certa experiência, tá, para estar sendo feito, mas a lógica que eu quero passar para vocês é essa. Até porque, vamos lá, até porque essa questão do que está sendo feito, do que tem que ser feito, é algo que vocês vão trabalhar durante o dia, tá? O dia a dia de vocês. Quem já é da parte de arquitetura já é acostumado a fazer isso. Quando o professor passa lá um TFG para você, passa um PAUP, um PUR, passa todos aqueles trabalhos que são bem trabalhosos mesmo, ele passa para você todas as entregas. E se você reparar, você já vai começar a lembrar, falar assim, putz, é verdade, eu tenho ali uma sequência de atividades ali, né? Quando eu concluo aquelas atividades, eu concluo o maior. Tá? Então, o exercício que eu peço para que você faça, principalmente o pessoal de arquitetura, tá? Porque eles têm uma base de projetos muito mais pesado que a gente da engenharia, é o seguinte, é pegar aquela lista de entrega que cada professor passava, tá? De PUR, PAUP, né? O TFG, TCC, né? Tirando a parte de artigo, né? Tô falando a parte mesmo de desenvolvimento de projeto. Pega aquelas entregas que o professor pedia para você. Agora que você tem essa concepção, tenta fazer as suas EAPs com base naquilo. Então, provavelmente você fez ali, vamos supor, você fez uma praça, você fez condomínio de idosos, você fez condomínio de prédio com pavimento tipo. Então, tudo aquilo dali você pode estar criando a sua própria EAP. Então, você já tem uma base de informação, tá? Possivelmente você tem. Já o pessoal da engenharia já complica um pouco, tá? Porque nossa base basicamente é matemática, né? Então, a gente precisa estar desenvolvendo nossas EAPs e os nossos templates, tá bom? Uma coisa que eu já adianto para vocês é o seguinte, nós estamos trabalhando com a questão desses templates, nós estamos conversando com especialistas de cada área e já no nosso site a gente está colocando uma área exclusiva para download de template, tá bom? Então, a gente vai estar ajudando nessa questão também, tá? Mas você já tem material suficiente. Você que eu falo, você pessoal de arquitetura, tá? Então, a gente pode voltar aqui para nossa conclusão. A gente sempre procura estar fazendo na conclusão uma revisão do que a gente viu e facilitar ainda mais
tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão da definição do escopo, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Então, determinar o objetivo. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente pode estar listando todos os entregáveis. A gente fez isso, né? A gente listou ali que precisava, no quadro, colocamos que precisava de algumas disciplinas como sendo entregáveis, né? Até porque fica fácil mensurar, tá? Então, eu entreguei para você a estrutura, eu entreguei a arquitetura, eu entreguei as instalações. E aí é interessante eu quebrar ainda mais as instalações. Entreguei hidráulica, entreguei elétrica, entreguei lógica, né? E assim vai. E aí, cada um desse, para que seja feito, eu preciso quebrar em partes menores, tá? Em uma sequência hierárquica para ter atividade. E essa atividade, como que eu sei que é uma atividade? Olhando os atributos de uma atividade. Tudo bem? Então, a atividade ali a gente tem data para início, data para fim. A gente vai ter ali recurso. O que eu preciso para fazer essa atividade? Preciso de um computador, preciso de uma plotter, preciso de 2 estagiários, um estagiário, preciso de um engenheiro, preciso de um calculista, né? E assim vai. São recursos. E aí a gente vem para a hierarquia, que é a questão também de ordenação. Uma atividade ela começa, ela pode começar, ela tem uma ordem, uma depois da outra. E até mesmo uma condição, só começa quando a outra termina, tá? Ou seja, precedência. Então perceba que quando eu quebro nisso, fica fácil de eu controlar. Ou melhor, menos complicado, né? Porque a gente sabe que trabalho sempre vai ter. Então é isso, pessoal. A gente está colocando aqui mais uma questão para vocês, tá? Com relação ao escopo do projeto. A gente gostaria bastante que vocês estivessem estudando essa questão e sempre procurando usar como exemplo a vivência de vocês. Aí vem aquela questão, mas Rodrigo, eu não estou trabalhando, nunca estagiei, eu não sei. Cara, pega o exemplo que você tem na faculdade, tá bom? Mas eu sou de engenharia, eu estou perdido. Tudo bem, você pode ser de engenharia, você pode estar perdido, não tem problema. Tem muito curso gratuito no YouTube, tá bom? E tem bastante curso muito barato na internet aí que você consegue estar achando de determinadas disciplinas. A questão é, se você vai ter que parar de projeto, você vai estudar determinado projeto? Vou estudar a parte geotécnica, vou estudar a parte de concreto armado, parte de aço, o que você tiver que estudar, você vai ter que gerenciar isso. Então, aproveite para pegar aquela explicação do professor e já colocar como uma EAP. Você pode usar a própria ementa do professor como sendo uma organização para você fazer o EAP. Ou seja, você vai estar fazendo a mesma coisa que o pessoal de arquitetura vai estar fazendo. Porque eles têm isso aí na graduação, então eles já podem usar. E você, se você está querendo ir para a área de projetos, provavelmente você vai estar estudando projeto. E você estudando projeto, todo professor que se preza tem uma organização na sua ementa, tá bom? Então, vou estudar arquitetura no Revit. O professor vai explicar como é que faz a escada, o professor vai explicar como é que faz muro. Então, ele tenta pegar aquilo e colocar numa sequência lógica, tá bom? Esse exercício vai ser muito bom, certo? A dica de hoje que a gente tem é essa, tá? Qualquer dúvida, recorra a gente, tá? Nas redes sociais e tudo mais. E é isso. Estuda, não desiste, porque eu sei que você consegue, tá bom? Já dei aula para muita gente e uma coisa que é unânime é que você consegue ver a evolução da pessoa, tá? Uns mais, outros menos, mas todo mundo melhora, tá bom? Obrigado. Até mais.